e a gente vai saber agora como é que vão ficar essas temperaturas que vão cair nos próximos dias. Marco Antônio Mendes já está aqui conosco. Marco Antônio, ainda bem que eles mergulharam no fim de semana passado, que ainda estava quente. Deus me livre mergulhar com aquele tubarão ali. Que louco. Vai, coisa mais fofa. Thaís, ele não faz nada, ele é fofinho. Fofura, tu viu o tamanho daquele ali? Fofinho. Se eles são engolidos. Ele mergulha de pijama, você não viu? Marco, vamos dar uma olhada então, o que vai acontecer com as temperaturas que vão cair. Boa noite para você. Thaís, boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Não adianta esperar muito frio, porque a gente vai ter um frio, mas não vai ser tão intenso dessa vez. A gente vai sentir muito mais ali durante a madrugada, começo da manhã. O que vai dar para a gente fazer é puxar uma coberta mesmo para poder dormir bem confortável. Nesse fim de semana, uma frente fria passou pelo sul do país e trouxe junto uma massa de ar polar. É justamente esse ar mais gelado que vai persistir nesses próximos dias. Só que não vem com tanta intensidade assim. Por isso, a queda na temperatura vai ser sentida mais entre a noite e a manhã. Aí durante a tarde, o tempo fica um pouco mais ameno. Amanhã as regiões que devem sentir mais esse frio são justamente essas áreas que a gente vê aqui em azul no mapa. Então, quanto mais escuro, mais frio. Então, os 3 estados da região sul, mais Mato Grosso do Sul e algumas áreas de São Paulo também vão sentir esse ar gelado. Porto Alegre e Curitiba devem ser as capitais mais frias amanhã, com mínima prevista de 12 graus. Florianópolis, 15, Campo Grande chegando aos 16 graus de mínima. E nesses próximos dias, outros estados também devem sentir um pouco desse frio, mas bem menos intenso, como em áreas mais altas do Rio de Janeiro e também no centro-sul de Minas Gerais. Amanhã as temperaturas elas caem ainda mais em regiões da Serra do Sul, inclusive com chance de geada entre a madrugada e o amanhecer. Então, Urupema e São Joaquim, Santa Catarina, têm mínimas previstas amanhã de 4 graus. Muito frio também em Vacaria e Farroupilha, no Rio Grande do Sul, com temperaturas extremamente baixas aqui entre 5 e 7 graus. Agora, quem estiver em São Paulo também vai precisar puxar aí um cobertor e colocar um casaco um pouco mais leve, tá? Embora essa frente fria que deixou o tempo bem instável por aqui hoje esteja se afastando, a massa de ar frio vai se intensificando. Amanhã, o dia, inclusive, pode começar com uma garoa e o tempo vai melhorando, só que a máxima não chega aqui aos 20 graus. Na quarta e na quinta-feira, o que a gente vai ver é que o amanhecer deve ser bem gelado, entre 13 e 14 graus. E aí, na sexta-feira, a temperatura, então, começa a subir um pouquinho mais, mas não chega a fazer tanto calor assim. Agora, quer ver esse contraste desse frio no centro-sul? Olha só o calor que está fazendo no centro-norte do país, principalmente nessa área que a gente vê aqui em vermelho no mapa. Temperaturas aqui passando e muito dos 30 graus. Nessa terça-feira, Salvador e Recife chegam aos 30 graus. Belém vai aos 31, Manaus 33 e Teresina muito mais quente, com temperatura máxima podendo chegar aos 35 graus. Muito calor, muita diferença de uma região para outra, né, Thaís? Um país continental, né, Marco? A gente vive mesmo com essas diferenças. Marco, agora há pouco a nossa repórter Gabriela Milanese entrou daqui de São Paulo com um guarda-chuva, chovendo. Tem alerta de temporal em algum lugar, em alguma região? Tem alerta de temporal, sim, muito ainda influenciado por essa frente fria que está passando agora pelo sudeste, Thaís. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens de satélite. Olha só, a frente fria que veio da região sul do país entre ontem e hoje, agora então está aqui no oceano. É justamente essa mancha verde que a gente vê aqui e ela então está influenciando o tempo em boa parte do sudeste. Hoje até choveu bastante em algumas cidades do Paraná, São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Amanhã são essas cidades aqui, algumas dessas cidades em que tem chance de chuva prevista por causa dessa frente fria. Então, no Rio de Janeiro, o dia começa com muitas nuvens e um pouco de chuva. Em Belo Horizonte, o que a gente vai ver é a previsão de chuva a partir do fim da manhã. Agora, atenção para quem estiver na região ali de Governador Valadares, em Minas Gerais, e Porto Seguro, na Bahia, porque a chuva deve ser mais intensa, com volumes bem elevados, podendo chegar aqui aos 40 milímetros, é muita chuva. Esse tempo instável, ele fica bem concentrado nessa área que a gente vê aqui em verde, um pouco mais escuro aqui no mapa. Então, grande parte do Rio de Janeiro até o sul da Bahia, passando por boa parte de Minas Gerais e até chegando a Goiás. Chuva forte também está sendo prevista para essa outra mancha que a gente vê aqui em verde escuro no mapa, desde o litoral do Ceará até grande parte da região norte do país.
Onde está em verde claro são aquelas chuvas isoladas, passageiras, que podem cair em algum outro momento do dia. Já a terça-feira fica com tempo firme nos 3 estados da região sul, mais Mato Grosso do Sul também, e nessa outra área que está aqui em amarelo também no sertão do Nordeste, Thaís. Agora aqui, como é que vai ficar o clima para quem vai trabalhar no feriado, que é o meu caso? Ou para quem vai folgar? É o seu caso, ó, Thaís. Na verdade, assim, ó, vai depender muito de região. Eu sei que a gente ainda está só na segunda-feira, mas dá para olhar Já dá para adiantar, até porque dá. a gente possa ir se adiantando, né? Mas vai depender muito de região para região. Mas de uma forma assim muito geral, a gente vai ter um clima bem típico dessa época do ano de outono. É isso que a gente vai preparar. A gente separou, inclusive, aqui alguns destaques para a gente se preparar para esse feriadão, né? Para que a gente possa ir se programando. Basicamente, o que a gente vai ver é o seguinte, ó, o tempo permanece firme no sul, no sudeste e parte do centro-oeste também. Agora, atenção vai ficar para as chuvas que ficam muito intensas no litoral da Bahia. Chove bastante por vários dias, inclusive. E aí, as temperaturas. O que vai acontecer é o seguinte, as manhãs elas vão permanecer frias e as tardes vão ficar um pouco mais amenas na região sul e no sudeste. Já no norte e no nordeste, o que a gente vai ver é aquele calor. Temperaturas, Thaís, na verdade aqui é um clima muito parecido, muito perto ali de uma certa normalidade para essa época do ano, nenhuma grande surpresa, só no litoral da Bahia mesmo, quem for para essa região precisa se cuidar porque as chuvas devem ser bastante intensas por lá. Tomara que não coloque as famílias em risco, né? Obrigada. E traga boas notícias até o final da semana. Vai renovando as boas notícias. Até mais. Boa noite.